Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Demonstre Compaixão. Existem alguns textos que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos e eu gostaria de colocá-los diante de você. O primeiro deles, Romanos 12, 19, que é na verdade uma citação do apóstolo Paulo do texto de Deuteronômio 32, verso 35, onde ele diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Um outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, que diz assim: Jesus nos livra da ira vindoura. E ainda Romanos 5, versos 8 e 9, e 1 Tessalonicenses 5, verso 9, esse texto diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses textos, eles são extremamente importantes por uma razão simples. Eles nos mostram que, apesar de o Senhor Deus não ter nos criado para a ira, uma coisa é fato: o juízo virá sobre a humanidade. Haverá um momento em que o Senhor Jesus acenderá o lago que arde com fogo e enxofre. Se você preferir chamá-lo por outro nome, o inferno. E haverá a destruição dos ímpios. Haverá a destruição da rebelião. Como, de alguma forma, nós podemos entender esses textos à luz de um Deus de amor? Como olhar para a Bíblia e entender Deus é amor e agora um Deus que acende o lago que arde com fogo e enxofre? Ou olhar para um Deus que, no contexto do Antigo Testamento, acendeu o fogo eterno para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, bem como as cidades das Campinas? Ou como olhar para o Antigo Testamento e ver um Deus que inundou a terra com um dilúvio para destruir a humanidade naquela época, mantendo apenas um remanescente, Noé e sua família? Como compreender essas atitudes da parte de Deus na perspectiva de que ele é um Deus bondoso e misericordioso? Esses são alguns dos elementos que a gente vai estudar no decorrer da nossa lição de hoje. Aguenta firme que eu já volto. Dois elementos são claros no contexto da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, quando falamos sobre a ira de Deus. A ira de Deus é aterradora. Todas as vezes que o Senhor Deus teve que enviar ou derramar a sua ira sobre a humanidade sentiu que realmente Deus não é um Deus de brincadeira. Aliás, há um texto no livro Patriarcas e Profetas, quando Ellen White vai falar a respeito do dilúvio, ela vai mencionar que Deus não permitiu que Satanás e os seus anjos saíssem do planeta enquanto ele derramava a sua ira através do dilúvio. E a situação foi tão tensa que Satanás temeu por sua existência. Ele achou que ele mesmo seria destruído no meio daquela situação toda. Quando você vai olhar para isso e vai perceber essa situação, você percebe que quando Deus intervém, ele intervém de uma forma que as pessoas ficam realmente assustadas, assombradas. Mas Deus não é amor? Como entender esse Deus de amor à luz dessas atitudes de justiça da parte de Deus? Bem, quando você vai olhar para o contexto do dilúvio, por exemplo, você vai perceber que a humanidade havia tomado um caminho de autodestruição. A menos que Deus intervisse na história da humanidade, enviando um dilúvio, a própria humanidade acabaria se autodestruindo e destruindo o planeta de Deus. Ou seja, quando você vai perceber o caminho que a humanidade tinha escolhido trilhar, um caminho que é descrito na Bíblia como um caminho onde o egoísmo era a lei que imperava, cada um preocupado apenas consigo mesmo, sem a preocupação com a coletividade, aonde a imoralidade, aonde a violência, aonde a promiscuidade, entre outros problemas terríveis, é que faziam com que a humanidade permanecesse, aonde o mais forte dominava sobre o mais fraco,
O Senhor Deus percebeu, em pouco tempo eles vão se autodestruir e Deus não permitirá que a humanidade seja destruída. A humanidade não terá fim. O que terá fim será o pecado, a dor e o sofrimento. A rebelião vai ser destruída, mas a humanidade permanecerá. A Bíblia vai chamar aqueles que passarão pela última grande crise e conseguirão alcançar a salvação e a vida eterna, eles são chamados de o remanescente, ou o resto, o que sobrou. Em comparação com os demais que viveram de acordo com os seus próprios padrões, que são descritos na Bíblia como em número tão grande como a areia do mar, esse grupo é visto como remanescente, como o resto, o que sobrou. Eles são poucos em comparação com a grande multidão. Basta você olhar para Apocalipse 20 e ver a destruição dos ímpios, quando o Senhor Jesus acenderá o lago que arde com fogo e enxofre, e você percebe que do lado de fora da Nova Jerusalém, os ímpios são tantos quanto a areia do mar. Gog e Magog, assim é que estão descritos. Eles são muitos. Mas, por outro lado, quando você vai ver aqueles que estão dentro da Nova Jerusalém, em comparação com os que estão do lado de fora, eles são muito poucos. Por quê? Porque em todas as épocas você descobre o mesmo padrão sendo repetido pela humanidade. A grande maioria está vivendo sem comprometimento com Deus e a sua palavra. E isso faz com que o sofrimento venha sobre os demais. Olhe para a nossa sociedade hoje em dia. Por que há tantas pessoas sofrendo? Em sua grande maioria por causa do egoísmo. Quando as pessoas vivem para si mesmas. Você olha, por exemplo, para homens poderosos que no mundo todo acabam lançando mão da corrupção, onde recursos que deveriam ser destinados para minimizar o sofrimento dos mais pobres acabam sendo desviados para que alguns indivíduos que já têm muito dinheiro acumulem ainda mais. O que é que motiva alguém a viver dessa forma? O egoísmo. Por que você encontra pessoas que acabam matando e roubando para poder tirar bens daqueles que têm um pouco mais? Bom, por uma razão simples, por causa do egoísmo. A sensação de que eles têm tanto direito àquelas coisas como aqueles que são proprietários delas. E o direito de posse tem desaparecido da nossa sociedade. Um senso de insegurança toma conta das pessoas. Eu me lembro que algum tempo atrás, o meu irmão tem um restaurante no centro da cidade de São Paulo. E eu precisava chegar até o restaurante dele em determinado momento, e nem era noite, era só o fim da tarde. E a região do centro da cidade de São Paulo tem sido invadida, principalmente por moradores de rua, e grande parte deles acabam sendo usuários de drogas, e isso fez com que o centro da cidade se tornasse extremamente violento. E eu confesso a você que tive medo de passar pelo centro da cidade. Por quê? Porque em muitos desses assaltos, desses roubos que acabam acontecendo ali no centro, os indivíduos não se contentam apenas em tirar das pessoas aquilo que elas têm, mas também de fazer-lhes mal. Como um gesto simples de sair de um lugar e ir para outro se torna perigoso numa sociedade como essa. Você vai percebendo, e quem está falando sobre isso, eu poderia falar sobre muitas outras coisas. Quando você olha para a nossa sociedade e vê o caminho que ela está seguindo, é um caminho de autodestruição. E o Senhor Deus, todas as vezes que ele interviu na história da humanidade, ele interviu porque percebeu, agora chegou um limite em que se eu não intervir, a humanidade vai se autodestruir e destruir o planeta. E Deus não permitirá que isso aconteça. Então, a intervenção de Deus com juízo no decorrer da história é também um ato de amor, é um gesto de amor. Aqueles que temem a Deus estão espalhados no meio dos países, das nações, com o propósito de abençoar as pessoas e dar conhecimento a essas pessoas a respeito de Deus, do amor que ele tem por elas e, ao mesmo tempo, daquilo que é o sonho do Senhor Deus para cada pessoa, que é felicidade e prosperidade. E, entretanto, enquanto trabalham com Deus para a salvação da humanidade, aqueles que servem a Deus também sofrem. Haverá um momento em que o Senhor Deus perceberá, tudo que eu podia ter feito, eu já fiz. Não adiantará fazer nada mais a partir de agora, porque a humanidade chegou num ponto em que não consegue mais retornar do seu estilo de vida egoísta. Nessa altura, por amor dos seus filhos, o Senhor Deus vai colocar um ponto final no pecado.
O lago que arde com fogo e enxofre não foi criado para a humanidade. A Bíblia vai mencionar que foi criado, lá em Apocalipse 20, foi criado para destruir a rebelião, o diabo e os seus anjos. Mas por que é que dentro dele estarão tantas pessoas, em número tão grande, que são descritos como a areia do mar? Por uma razão muito simples. Porque essas pessoas decidiram de forma completamente egoísta viver os princípios da rebelião sem se importar com aqueles que estavam à sua volta. Por isso, o Senhor Jesus, quando ele perceber, fiz tudo que podia para poder salvar, com lágrimas nos olhos, porque foi sempre assim que ele agiu quando teve que trazer juízo sobre a terra. Não foi com alegria. A gente viu isso na lição de ontem. Porque Deus não tem prazer em trazer a aflição sobre os seus filhos. Ele não tem alegria nisso. Mas, por amor aos seus filhos, ele intervém. Então, até mesmo a justiça de Deus, que ele fará no tempo certo, ela é feita com dor no coração de Deus. Não é com alegria. Mas, ao mesmo tempo, é um gesto de amor para com os seus filhos e, ao mesmo tempo, para com toda a criação. O apóstolo Paulo vai mencionar na carta aos Romanos que toda a criação igualmente geme, esperando a redenção de todas as coisas em Cristo Jesus. O planeta está sofrendo. Por que é que Deus ainda não interviu? Porque Deus tem amor para com as pessoas. Pedro mencionou isso na segunda carta, no capítulo 3, verso 9, quando ele vai dizer: o Senhor não se atrasa em fazer o que ele prometeu, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É esse amor de Deus que faz com que ele ainda tenha paciência com a humanidade. Que amor glorioso. Aproveite enquanto ainda você tem a oportunidade de mudar os seus caminhos e de andar com o Senhor. De viver por um princípio básico, o amor de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por teu amor. Obrigado pela paciência que tem conosco. Ajuda-nos a podermos te ouvir e viver por esse amor. Não queremos passar pela experiência de ter a tua ira derramada sobre nós. Mas ajuda-nos também a conseguirmos alcançar o maior número possível de pessoas, para que eles também possam fugir da tua ira antes que seja tarde demais. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?